Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que diz assim: A mulher do fluxo de sangue. Ou em outra versão diz a cura de uma mulher enferma. Mas é a mesma coisa. Quando ele saía, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a qual ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por destra dele e lhe tocou na orla da sua veste e lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, a multidão te aperta, te oprime e diz: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistia: Alguém me tocou, porque de mim senti que saía poder. Vendo a mulher que ninguém podia, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele e declarou, à vista de todo o povo, a causa de por que lhe havia tocado. Como imediatamente fora curada. Então disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, aleluia. Você dizer que eu tô rouca, né? Tô rouca, ontem eu fui pro monte e foi uma benção, mas eu vou contar o testemunho do monte para vocês logo. Então, essa mulher aqui, ela já tinha gastado todos os seus bens com os médicos. Tudo que ela tinha, a posse dela, ela já tinha gastado. Ou seja, ela já estava contada com os mortos. Ela estava contada com os mortos. Já não tinha mais, ela não tinha dinheiro. Com certeza nem amigo tinha mais, porque tem muitas pessoas que são assim. Quando você tem alguma coisa, tu tem a casa cheia de amigos para comer picanha, para tu dar aquela festança, aí tu tem. Mas quando tu tá na Rua da Amargura, na Pindaíba, no fundo do poço, some. Tu liga, telefone fora, diário temporariamente desligado. Entendeu? Então não se iluda pensando, ai meu Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. Vê o que é que tu tem. Tu tem muito dinheiro, tem muitos bens, muitas posses. É, tem. Aí tu tem muitos amigos. Porque tem muitas pessoas que elas são interesseiras. Ela só te procura porque ela quer alguma coisa de você. Não é por você, é por aquilo que você tem. Por aquilo que você pode dar para ela ou para ele. Aí é teu amigo. Sim, é teu amigo. Então, aquela mulher já tinha gastado tudo e estava ali. E com certeza ela soube que Jesus ia passar na cidade, naquele lugar. Com certeza. A Bíblia não diz que foi alguém foi segurando ela, um de um lado, outro do outro. Coitadinho, os amigos dela teve compaixão dela e foram sustentando, porque a coitadinha não podia nem andar. O vento arremessava ela de um lado para o outro, que nem uma folha seca no ar. Não, a Bíblia não fala isso. Não, a Bíblia diz que aquela mulher foi ali com as pouca força dela, ela juntou tudo que ela tinha para ali. Mas aquela mulher tinha uma opção. Ou ela ia pela fé dela para ser curada, ou ela ficava. Porque tem momento que Deus coloca na nossa vida, é aquele momento que se tu for, tu vai ser abençoado. E se tu não for, tu vai ficar na mesmice. E tem muita gente ficando na mesmice, porque é mais cômodo. Ai, não, eu vou ficar em casa porque é isso, porque aquilo não vai dar.
Não vai dar. E é melhor ficar em casa. Se tu ficar em casa, vai resolver tua situação? Bom, é que nem a história dos dois leprosos. Se nós ficar aqui, nós já estamos leprosos, vai morrer mesmo. E se nós ir, então é tudo ou nada. E eles foram. Então a Bíblia está cheio e é o momento, igual o videogame também, que a gente passa de fase, né? É o momento de você ultrapassar, entrar no portal, né? Tem uma porta aberta, ela está aberta. Mas se você ficar de pé, olhando a porta aberta, tem um momento que a porta fecha, não tem? Tem um momento que ela fecha. Ela vai fechar e tu vai ficar por lá de fora. Porque tu pensou na morte da bezerra e não foi, e perdeu. Só quem perde é quem fica. Deus dá sempre a oportunidade da pessoa evoluir. Eu já passei por 2 testes desses. Aí tu fica com medo, aí tu deixa o medo ultrapassar o teu limite, aí tu paralisa. Não, não vou. Eu não vou. Aquela mulher, talvez se ela tivesse algum amigo, ou talvez ela estava com a sala cheia de gente lá esperando a morte dela. Não, vamos lá que talvez ela não passe de hoje. Vamos lá. Imagina aquela mulher saindo pela porta dos fundos. Isso não está na Bíblia. Isso é conjectura humana. Vou sair pela porta dos fundos, porque se eu disser para eles que eu vou no meio daquela multidão, porque Jesus está lá, onde Jesus andava era a multidão de gente lá acompanhando ele, eles não vão deixar eu ir. Eles preferem que eu morra aqui na cama. Se é para morrer, eu prefiro morrer pisada pelos pés daquela multidão, mas aqui eu não vou ficar, porque não tem mais jeito mesmo. Morrer, eu vou morrer de qualquer jeito, então se eu morrer, pelo menos eu vou morrer buscando o Senhor Jesus, porque eu vou diretamente para o jardim, para o céu. E ela foi. Ela foi. Imagina a multidão lá na casa dela, esperando ela. Aí alguém disse, vamos lá no quarto ver ela. Não escutei tossir, não escutei gemer, não escutei nenhum barulho. Será que dormiu? Ou será que já morreu? Caiu do cavalo. Caiu do cavalo. E aquela mulher foi com as suas poucas forças, um tomba dali, um empurra dali, e ela ali toda encurvada, porque a gente sabe, nós que somos mulher, a gente sabe que a gente fica fraco. Agora imagina 12 anos, todo dia, dia e noite, aquela mesma coisa. Não tem sangue que aguenta, não tem corpo que aguenta, porque é só saindo e não entra nada. E ela tocou. E no momento que ela tocou, ela foi curada. Cadê? O dinheiro dela socorreu ela? Os amigos dela socorreu ela? O marido dela socorreu? O tio, o filho, se tivesse? Não. Foi Jesus. Então tem momento da nossa vida, pode estar acontecendo o pior terremoto, mas a opção é ir ter com Jesus. É ir ter com Jesus. Porque é só ele, eu não canso de falar, é só ele que pode nos livrar da tribulação. Da angústia. É só ele. E quando ela tocou, Jesus viu que o toque não foi um toque de um empurrão. Não, foi um toque sutil, mas foi um toque igual um terremoto. Igual um terremoto onde tu toca. Tu já viu falar que tem aquela seca pimenteira que ela vai tirar uma pimenta do pé e o pé seca? O toque daquela mulher foi mais ou menos isso. Só que Jesus, como é uma fonte inesgotável, jamais ia secar. Mas ele sentiu. Ele sentiu. Você já sentiu alguma coisa assim? Tipo, uma vez, eu andava com uma escuridão dentro de mim e eu tinha ido para o impacto. E naquele impacto ali, aquele 2, 3 dias de oração, eu senti que eu tinha um negócio, eu tinha uma escuridão aqui, uma treva densa dentro de mim. Um negócio estranho. Era. Parecia um anum. Era um negócio estranho aqui dentro. E eu me deitei na cama, cada quarto era 2 pessoas. E eu me deitei naquela cama e eu falei para a parceira a companheira que estava de quarto. Eu falei, tem um negócio estranho dentro de mim. Ela disse, tem? Lá, vai tu com as tuas coisas, porque ela era igualzinho aquele que só acredita, o Tomé.
Ela, igualzinho Tomé, ela tem que ver para crer. Se ela não vir, se ela não cria. Eu dizia, tem um negócio estranho dentro de mim. E eu botei a mão em cima do meu peito aqui e disse, no nome do Senhor Jesus, sai agora. Aquele negócio, vup, saiu de dentro de mim. Eu senti que saiu de dentro de mim. Não foi nada aberto, meu peito não foi aberto, minha barriga não foi aberta, mas eu senti que saiu de dentro de mim. E assim foi Jesus. Ele sentiu. Os discípulos não podiam entender porque ele não sentiu. E para eles o toque era o empurrão da multidão, empurrar para um lado, empurrar para o outro. Tu sabe como é que é andar no meio da multidão. E ele disse, mestre, a multidão te aperta, te oprime. E tu disse quem me tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu poder. Olha só. Aquela mulher estava tão mal, já era o espírito da morte que estava lá. Mas no momento que ela tocou no Jesus, ele saiu, o espírito da morte, da enfermidade, de tudo que não prestava. E se essa mulher tivesse ficado em casa? E aí todo mundo disse, Jesus disse, alguém me tocou. E todo mundo calado. Não, quem se atreve a contar para Jesus que foi eu, Senhor, que te toquei, foi eu, Senhor, que te toquei. Ninguém se atreve. E a mulher vai e diz, foi eu, Senhor, que te tocou. Aí vou contar, por quê? É que eu estava com uma hemorragia e já não tinha, não está aqui na Bíblia, mas ela relata à frente de tudo, não está escrito, né? Mas você sabe que ela contou. E, porque se alguém soubesse que aquela mulher estava daquele jeito, porque era considerada imunda, ela seria apedrejada, ela seria morta. De um jeito ou de outro, ela seria morta. E por isso eu te toquei, por causa da hemorragia, tinha gastado tudo, já não tinha mais jeito, Senhor. E por isso eu te toquei. Jesus disse, filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Te salvou. Agora pensa. Se ela tivesse ficado em casa, ou os amigos não iam poder ajudar. Agora imagina aquela mulher voltando para casa, aqueles que estão na sala dela ali, todo mundo reunido, e esperando ela para morrer. Eita, Jesus. Tem gente assim, esperando, contando o momento da tua falência, contando o momento que você vai jogar a toalha e dizer não aguento mais, contando o momento que você vai dizer não aguento, não suporto, sabe? Contando. Aí você vai surpreender ele. Ela, com o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai surpreender. Aí ela, pessoal, tá todo mundo sentado ali. Gente, isso não tá na Bíblia, isso é conjectura humana. Abre a porta. Ué, fulana, mas tu não estava deitada lá na cama para morrer? Não, eu saí pela porta dos fundos, porque eu sabia que se eu viesse aqui e contasse para vocês que eu ia ter com Jesus, vocês não iam deixar. Eu até entendo que vocês não deixariam, porque eu fui me arrastando, mas eu consegui. Olha aí, eu estou saudável, corada, meu sangue voltou, meu vigor voltou. Agora eu posso, fui renovada aqui, minhas águias. Agora eu não ando, agora eu posso voar. Eita, glória a Deus, aleluia. E é assim que Deus vai fazer. Glória a Deus. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Para vocês verem que é questão de decisão. Aquilo que você decidir, aquilo que você abre a tua boca para falar vai acontecer. Porque tu fala, porque tem acontecido comigo. Eu tenho que pensar bem, bem, bem mesmo no que eu vou falar. Porque falo e acontece. Eu estava a semana toda, teve uma programação para o mês passado, hoje é 1º, né? E eu decidi que a gente ia para o monte. Eu tenho umas irmãs, companheira de monte, essas são irmãs da fé, sabe? Quando eu vou pro monte, as primeiras, tirando que minha primeira que eu coloco na minha lista de monteador, porque são não são aquela irmã aquela irmã de fé, de fato e de verdade, que tá pronta ali porque deve é, sabe? É essas duas. E ali eu convidei elas, e tava tudo certo. E veio, tem mais outras duas que também já entrou no rolo daí de ir pro monte. Aí então nós tava quatro mulheres, sabe, de rocha, aquelas mulheres mesmo, de oração. Vamos pro monte. Aí tem outra turma que fala que vai, mas não vai, né? Aí contratei um carro, tal, para levar nós pro monte. 7 lugares. Mas aí, no período, uma disse que não ia mais.
Vou no meu carro, tá bom. Acabou não indo. Aí o outro disse, a fulana vai. Bom, a fulana vai, a fulana é uma. Mas a fulana tem um bebê. Esse bebê toma um lugar de uma pessoa que tem que colocar uma cadeirinha. Aqui o bebê vai pro monte também. Aí tá. Chega cedo, eu me assustei. Cedo? Tá cedo? Não, tá bom. Na hora de entrar no carro, 2 lugares. Era um lugar que estava vazio, mas tinha 2 lugares ocupados. Aí eu falei, então eu não vou. Eu não vou porque não, tu vai, pega a pessoa que tá lá no tal lugar esperando, e eu não vou. Mas eu já tinha dito que era a primeira vez que a gente ia pro monte, a gente ia em 2 carros, porque só um carro não cabia. Em 2 carros. Eu falei, então eu não vou. E eu já tinha dito que era 2 carros. Vou não. Tira minhas coisas do carro que eu não vou. Tu vai lá e pega as irmãs lá que eu não vou. Vou ficar em casa. Eu não vou não. Vou orar em casa. Mas eu já tinha convidado as mulheres. E a minha palavra. E Deus disse assim para mim, ó. Tu lembra de Abraão e Sara, quando eu chamei Abraão, ele era único. E eu chamei e o multipliquei. Falei, ai. E tava aí, para ir pro monte. E agora? Eu tenho meu carro parado aqui na porta de casa. Aí, quem disse que eu dirijo para ir pro monte? Eu não dirijo, só dirijo aqui por aqui por perto. Meu trabalho, para a igreja, tá por aqui. Autoestrada, fui uma vez no aeroporto. Porque quando, sabe aquele, quando chega no, tu vai ou tu vai? Foi ontem, assim. E eu ia pro monte e meu esposo ia ficar. Aí eu cheguei, o meu filho já tinha ido, que isso era o meu filho que ia levar. Eu cheguei, eu falei para ele assim, eu não vou mais. Por que que tu não vai? Tu arrumou tudinho, eu preparei todas as tuas coisas para tu ir pro monte e tu não vai? Falei, não vou porque não tem vaga no carro para mim. E as irmãzinhas, eu prefiro que elas vá. Mas fui eu que convidei. Olha como é que Deus coloca. Ele coloca de um jeito, quando ele quer te mudar de fase, ele te coloca de um jeito que se tu não observar, é o momento da decisão, do teu crescimento. Ou tu evolui, ou tu permanece lá no chão que nem uma cobra rastejante. E tem muita gente que prefere ficar no chão rastejando ali, permanece naquela mesmice, mas não quer evoluir. Não quer. Quer ficar naquela mesmice. Mas isso aí é questão de cada um. Que nem a mulher do fluxo de sangue. Entendeu? Aí eu cheguei e falei pro meu marido, eu vou. Não. Eu falei, nós vamos. Ele não ia. Agora ele vai. Tu vai comigo? Ele disse, vou. Então coloca tudo no carro porque nós vamos pro monte. Ele ligou e disse, ó, nós já estamos indo, espera nós aí que nós já estamos indo. Olha só o Satanás aprontando para eu não ir. Tu não vai porque tu não tem coragem de decidir. Eu tenho pavor de autoestrada. Eu não senti um pingo de medo, dirigi tranquila. Foi 2 irmãs comigo no carro também. Foi uma benção, uma benção. E a minha evolução, olha, o Satanás queria que eu ficasse na mesmice, né? Caiu do cavalo, quebrou todos os dentes da boca dele. Caiu, se ferrou, ficou queimado lá. Porque Deus faz assim. Mas ele dá a opção para cada um, é você que decide. Tu quer crescer, tu quer ficar aí paralisado. Com a tua paralisia aí fiquei. Fica com os quem fica. Eu não, eu vou. Deus falou, eu vou. Nem, não interessa. Pode criticar quem quiser criticar, porque vai ter mais para te criticar do que alguém para dizer, nossa, glória a Deus que tu conseguiu. E foi só benção. Foi só benção. E aí é por isso que eu tô falando para vocês. Então não fica paralisado, não. Vá. Quando chega o momento da prova, porque Deus prova todos aqueles que andam com Deus, tem um momento da provação. E se você dizer essa prova aí, eu não vou passar, não. Ah, não, eu já vou escrever bem aqui com letra vermelha, eu não quero. Eu entrego a prova sem preencher. Não, eu não quero passar, não. E tem muita gente ficando. E vai continuar ficando para trás. Vai ficar naquela turma daqueles que ficaram para trás. Não seja dessa turma, não. Vai com a turma daquele que evolui, daquele que cada vez mais, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me mandou, me chamou, eis-me aqui, para fazer tudo aquilo que o Senhor mandou. E foi benção. Muita benção mesmo. Mas eu concluí. E olha só, todas nós estávamos de jejum. É incrível. Porque Deus faz assim. Porque se você vai para uma batalha e você não se prepara na hora que o leão, na hora que a onça ou a anaconda aparecer na tua frente,
Tu vai dizer, meu Deus, e agora? Cadê a minha espada? Meu Deus, e agora? Cadê a minha arma? Tu não se preparou? Tu não se preparou? Como é que tu quer arma? Tu deixou em casa. É assim que tu vai fazer? E Deus sempre está falando, reveste de toda a armadura de Deus. Porque tu não sabe. Olha essa surpresa. Eu estava contando com um carro que eu tinha pagado, eu já tinha pagado, estava pago. Estava pago. E na hora, eu que organizei, era eu que ia deixar para trás. Tranquilo, aí fica para trás. Mas Deus disse, tu não vai ficar, não. Ah, mas não vai. Se tu que é a cabeça, tu já viu o corpo andar por aí sem cabeça? Vai ficar bolando por aí, não vai chegar em lugar nenhum. Porque tem que ter a cabeça. E tu é cabeça e não cauda. Não cauda. Não cauda. Então aprenda com essa mulher do fluxo de sangue. Não deixa ninguém te paralisar. Se tu saiu para fazer, vai lá e faz. Não deixa ninguém te desviar, porque o Satanás já estava sentado aplaudindo. Ela ficou, se programou o mês todo para ir, mas não foi, ficou. Quem ficou foi ele com todos os seus demônios, amarrado, queimado, torrado, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, consagra esta água, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, dele, físico ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, se tiver alguma maldição hereditária na vida desta pessoa, meu Deus, que venha ser cancelada, venha ser anulada no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo levante do inferno contra a vida dela, contra a família dele, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai caindo por terra todo levante do inferno, todo projeto maligno de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra, todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, espírito invejoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada da vida desta mulher, da casa dela, da família dela, dos projetos dela, no nome do Senhor Jesus, eu te expulso, Satanás, da vida do povo do meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, vai repreendendo também o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da enfermidade, o espírito do câncer, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose, o espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus, o espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, no teu povo para remover essa enfermidade. Toca nos sangue, Senhor, para afinar esse sangue, para purificar esse sangue. Passa pelo nosso corpo, removendo, Senhor, toda fraqueza, todo o mal do nosso corpo, no nome do Senhor Jesus. Sai no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai repreendendo, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus. Toda oração contrária caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Senhor, no útero, no ventre desta mulher que quer engravidar. Toca, Senhor, também no processo daquela que tem uma causa na justiça e não tem ninguém para julgar a causa dela. Seja juiz, seja advogado do teu povo, Senhor, e dê vitória para o teu povo. Faça justiça na vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Toca naquele que sofreu um acidente e está paralisado em cima de uma cama, naquele que tem sequela de operação, sequela de cirurgia, no nome do Senhor Jesus. Remove toda a sequela, Pai. Toca na vida daqueles que era crente fervoroso, que era evangélico fervoroso, mas o Satanás entrou dentro da igreja e tirou, removeu ele lá para os mundos da droga, para cá, Crolândia, Pai, no nome do Senhor Jesus. Resgata o teu povo, Senhor. Liberta esse homem, esta mulher, Pai, que anda que nem um zumbi nas ruas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Liberta, corta todas as algemas, abre as
portas, Senhor. Tira, Senhor, todo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que estava amarrado, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, todo embaraço. No nome do Senhor Jesus, Pai, remove, Senhor, esse espírito dessa pombagira, dessa Jezabel, dessa enxucaveira, Maria, Mulambo, pombagira cigana, pombagira sete saia, pombagira menina, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada da vida desta mulher, da vida deste homem, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida dela, da vida dele. Pai, cobre com teu sangue, cerca, Senhor, como o Senhor protegeu Jó, proteja com cerca de sebe, proteja o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia a tua legião de anjos no nosso local de trabalho, para remover aquele espírito de inveja, de contenda, de disse-me-disse daquele local de trabalho, que a tua paz esteja com o teu povo, Senhor. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta casa, Senhor, para remover toda a oração contrária que foi feita contra esta família, toda a seta do inferno que foi lançada contra esta casa, contra esta família, Pai. Proteja o teu povo, proteja nossas crianças, Pai. Restaura os casamentos, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, nas clínicas, Senhor. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, para tocar em todo mundo e restaurar a saúde do teu povo, assim como aquela mulher tocou no Senhor Jesus e na mesma hora ela foi curada. Você que está aí, que o médico disse que já não tem mais jeito, Deus está te tocando agora e está renovando o teu vigor, trazendo a tua saúde de volta, no nome do Senhor Jesus. Receba aí a tua saúde agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre a janela dos céus sobre a nossa vida, Pai. Derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, Pai. Sobre tudo que leva o nosso nome, Pai. Blinda-nos com teu sangue, Pai. Que seja um mês de muita bênção, que seja um mês de portas abertas, que seja um mês onde o Senhor vai surpreender muitas pessoas com bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.